Bora, gente, bora, que a gente já está perto do fim. Então a gente tem mais dois casos e agora vamos ver o lance lá das reações sucessivas. Aquelas questões que tem várias reações para saber quando é que a gente pode somar, quando é que não pode. Então, hora de aprender. Hoje é um ótimo dia para você aprender química e vamos logo, sem perder tempo. Bora! Gente, quando vocês tiverem várias reações sucessivas numa questão, vocês podem somar. Mas o lance é saber, quando é que as reações são sucessivas? Reação sucessiva é quando o produto de uma é o reagente da outra. Quer dizer o quê? Eu estou produzindo em uma e vou gastar na próxima. Cara, toda vida que isso acontecer, eu posso somar, desde que eu iguale essa substância. Se eu estou produzindo 2, eu tenho que gastar 2. Se eu estou produzindo 3, eu tenho que gastar 3. Então a condição para poder somar tem que ser sucessiva, o produto de uma é o reagente da outra, e além disso, eu tenho que igualar essa substância para poder cortar. Então, vamos analisar essa situação e vamos olhar o seguinte. Reações sucessivas, eu pus aqui tranquilamente, ocorrem quando o produto de uma é o reagente da outra. Michel, como é isso? Cara, olhe para essa primeira reação aqui, ó. Se vocês concordarem comigo, essa primeira reação, o produto é a substância C. Na próxima, o reagente é o C. Então ele é produzido, depois ele é consumido, sucessiva, uma depois da outra. A segunda só acontece depois da primeira. Então eu posso somar. E percebam que aqui eu tenho 1 e aqui também tem 1. Se tem 1 e 1, já está igual. Se já está igual, é só somar. Aí eu corto o C com o C de um lado, o C do outro, e somo o resto. Ficaria A mais B, dando D mais o E. Isso significa que eu somei duas equações e coloquei todo mundo numa só. Então isso é super útil quando eu tenho muitas equações e eu quero relacionar uma substância que está na primeira com a substância que está na última. Então eu somo todas para que eu possa fazer uma equação só. E fica muito mais fácil, muito mais tranquilo. Bora pegar um exemplo, gente, que cai muito, que é esse aqui. Não sei se vocês estão lembrados, mas S mais O2 dando SO2, SO2 mais O2 dando SO3, SO3 mais água dando H2SO4, cara, isso daqui é nada mais, nada menos do que as equações da formação da chuva ácida. E a chuva ácida, o lance é esse, o enxofre, que é uma das principais impurezas lá dos combustíveis fósseis, no caso carvão mineral e os derivados de petróleo, quando você queima o combustível fóssil, você queima o enxofre também. Queimar é reagir com oxigênio, né? É fazer a combustão, aí produz o SO2. O SO2 já seria ruim, mas esse SO2 ele continua reagindo com o O2 e ele vai produzir o SO3. E aí, cara, quando o SO3 entra na água, produz o H2SO4, que é o ácido sulfúrico. Aí já viu, né? Chuva ácida que é extremamente danosa, porque vai diminuir o pH de rios, lagos, solos, vai causar uma mortalidade muito acima da normal naquele local onde ela cair. Então, uma coisa real, nada bom. Vamos pegar e observar o seguinte. A segunda equação, ela não está balanceada. Se vocês olharem, aqui eu tenho 2 oxigênios, aqui tem 2, aqui tem 3. Então eu vou ter que balancear. Para balancear, uma das maneiras possíveis, gente, é colocar um 2 aqui e um 2 aqui. Vocês podem olhar que agora eu tenho 4 oxigênios, mais 2, 6. 2 vezes 3, 6. 2 enxofres, tá ok. Agora, para que eu possa somar todas, primeiro percebam que elas são sucessivas. O SO2 produzido na primeira é consumido na segunda. O SO3 produzido na segunda é consumido na terceira, então pode somar, desde que eu iguale essas criaturas. Se eu tenho 2 SO2 aqui, eu vou ter que pegar de cima e multiplicar por 2, para poder cortar o SO2. Se aqui eu tenho 2 SO3, a de baixo eu também vou multiplicar por 2. Quando eu faço isso, eu percebo que eu posso cortar SO2 com SO2, SO3 com SO3, tu vai e soma o resto. O que é que sobrou? 2S mais 2O2 com O2 daria 3O2 mais 2 águas, e isso daqui vai dar pra gente 2H2SO4.
Isso é uma maneira bacana, se ele disser quanto é que ele tem de enxofre, para você calcular quanto é que produz do H2SO4. Aí você coloca todo mundo numa equação só. Então, gente, isso não é difícil. É lembrar, quando eu tenho várias equações, eu posso somar, desde que elas sejam sucessivas, produto de uma, o reagente da outra, e que elas estejam iguais, né, para que eu possa cortar numa boa. Agora, bora pegar e ver como é que aplica. Enem 2014. Vamos olhar como é que vocês têm aí a aplicação direta disso. Observem que o cara diz assim, ó, grandes fontes de emissão do dióxido de enxofre, que é um gás, ó, são as indústrias da extração de cobre e níquel, em decorrência da oxidação dos minérios sulfurados, para evitar a liberação desses óxidos. Que óxidos que ele quer evitar? O dióxido de enxofre, que é o SO2. Na atmosfera e consequente formação da chuva ácida, o gás ele pode ser lavado em um processo conhecido como dessulfurização, conforme mostrado na equação 1. Está aqui a equação 1. Ó. Está cá. Boa. Por sua vez, o sulfito de cálcio formado pode ser oxidado com auxílio do ar para a obtenção do sulfato de cálcio, como mostrado na equação 2. Está aqui a equação 2, ó. Essa etapa é de grande interesse porque o produto da reação é o gesso. Então isso aqui, ó, o produto dessa reação é o gesso. Beleza. As massas dos elementos carbono, oxigênio, enxofre e cálcio são, considerando um rendimento de 90%, qual é a massa de gesso obtida? Em gramas, ele quer, do gesso, que é aquela última substância, ele quer a massa. Por mol do gás retido. Quem é o gás retido? É o SO2. Então, para cada 1 mol, ele quer saber quanto é a massa obtida do gesso, com rendimento de 90%. O que é que eu vou fazer? Criar o nosso espaço e pegar essas duas equações aí, ó. A primeira equação que ele deu, aí foi CaCO3 mais SO2, dando CaSO3 mais CO2. E a segunda equação é 2CaSO3 mais O2, dando 2CaSO4. Então, eu tenho as duas equações. Beleza pura. O que é que ele quer saber? Qual é a massa de gesso, que é esse cara aqui, ó, obtida para cada 1 mol do gás retido, que é esse cara aqui. Se querem 1 mol só, aqui eu vou ter que deixar 1. E, gente, para somar essas duas equações, vou subir mais um pouco, ó. Para somar essas duas equações, vocês lembram que elas têm que ser sucessivas. E elas são, ó. Porque o CaSO3 produzido na primeira é usado na segunda. Só que tem que estar igual. O que é que eu vou fazer para igualar? Eu vou multiplicar de baixo por 1/2. Michel, por que tu resolveu multiplicar de baixo por 1/2 e não a de cima por 2? Porque se eu multiplicar de cima por 2, vão ficar 2 mols do gás. E ele quer saber só para 1 mol do gás. Então deixa 1 lá. Quando eu multiplico a de baixo por 1/2, ó, aqui fica CaSO3, aqui fica mais 1/2 de O2 e aqui fica o CaSO4. Matou essa equação. Agora some com a primeira. Se eu somar com a primeira, o CaSO3, ó, ele vai embora. O que sobrou aqui para a gente foi CaCO3 mais 1 SO2 mais 1/2 de O2, dando CO2 mais CaSO4. Só não pode vacilar aqui no finzinho. Somar direitinho, ó. Então vocês estão vendo que para cada 1 mol, certo? Para cada 1 mol do gás, ó, para cada 1 mol do gás, a gente produz 1 mol do CaSO4. Gente, qual é a massa do CaSO4? Se vocês calcularem a massa dessa criança bem aqui, isso aqui daria exatamente 136 gramas. Mas, poxa, 136 se o rendimento for 100%, né? O rendimento, ele diz que só é 90%. Se só é 90%, para cada mol do gás que eu segurar, a quantidade que eu vou produzir vai ser 136 vezes 0,9. E, poxa, se você pegar 136 vezes 0,9, isso aqui vai dar aproximadamente
122 gramas, que você, com felicidade, marca a letra C e fica tranquilo. Gente, essa parte de reação sucessiva é só lembrar disso. Eu posso somar? Posso. Mas eu tenho que ter o produto de uma sendo o reagente da outra. Eu tenho que igualar e conseguir cortar. Tranquilo isso daí? Então, ó, só falta um caso especial, só falta a história da pureza. O resto, a gente já viu tudo. Aí depois é o quê? Treinar, 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 para chegar na prova a gente fechar, 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 gabaritar essa prova toda. Então vamos lá, ó. Beijo imenso no coração de vocês. Vamos pro último vídeo. Força, força, força. Bora!